É um prazer apresentar o meu amigo Shawn Bryan como testemunha esta manhã. Ele é o presidente-geral da Irmandade Internacional dos Teamsters. Muitos de vocês já ouviram Shawn testemunhar perante este comitê no passado, em audiências anteriores, mas pensei em dizer uma ou duas palavras sobre o homem, um pouco mais do que talvez o seu cargo indique. Então, quando olho para isto, quando penso neste vídeo, certo? E vejo quão bem elaborado está este plano, sabe como vejo isto? Há uma linha aqui, e quero garantir que todos a vejam. Tivemos o Papa no Vaticano, certo? Que está a dizer aos sindicatos o que deveriam fazer, certo? Mas depois temos Jonathan Berry, que novamente é um defensor das leis dominicais, trabalhando com o Projeto 2025 em colaboração e que tem um legislador em exercício nos Estados Unidos presente nesta reunião. Este legislador faz com que os representantes dos Teamsters compareçam perante o Congresso. Há uma linha direta do Vaticano até o Congresso dos Estados Unidos que eu nem sei mais o que dizer. Vou deixar que você fale. Sim. Então, pode ser que não vejamos o Papa presente, mas ele tem os seus defensores nas reuniões. Está tudo orquestrado. Mary, continua. Vamos. Certo. E agora vamos ouvir dos excertos que vieram desta audiência. E eu só quero que ouçam primeiro este primeiro excerto. Ele vai discutir o fato de que precisamos introduzir novas leis laborais. Vamos ouvir isto. Excerto 1. O Congresso não atualiza as leis laborais há quase 100 anos, mas claramente a força de trabalho mudou. Precisamos de novas leis laborais. Precisamos de leis laborais que funcionem para os trabalhadores, para os sindicatos e para as empresas, tornando os Estados Unidos competitivos numa economia do século XXI. E sabe, só por precaução, caso eu tenha perdido, o responsável desta audiência está a dizer-lhe que precisamos de introduzir estas novas leis laborais, certo? E não é engraçado? Justo a tempo. Você aludiu ao fato de termos novamente a Rerum Novarum, temos outro Papa Leão. É como se todas estas coisas estivessem a acontecer exatamente a tempo. E o que o senhor Marca da Besta, Jonathan Berry, escreveu no Projeto 2025 sobre a atualização das leis laborais? Ele disse corretamente, lei do domingo para inserir o descanso dominical, não apenas para descanso, mas para adoração. Diga-me se os pontos não estão a ser ligados. Portanto, não é apenas um advogado principal do Departamento de Trabalho a dizer isto, mas também um congressista e homens a promover o mesmo. Queres? Queres o clipe 2? Mas antes quero colocar isto de forma certa. Quero dizer que, se perderam qualquer coisa na apresentação até agora, não percam neste ponto aqui. Está certo? Quero que ouçam o líder dos Teamsters, que novamente representa 1,4 milhões de membros, a ecoar e reecoar a agenda do Papa perante o Congresso. Sabem, é uma coisa ele ir lá e não revelar que teve esta reunião, mas ele foi corajoso o suficiente para ir ao Congresso e dizer-vos que é disto que estamos envolvidos e que a Igreja Católica também nos apoia. Por isso, ouçam este certo aqui. Na semana passada, as equipes organizaram um evento especial celebrando o legado da Rerum Novarum no trabalho conjunto da Igreja Católica e do trabalho organizado. Rerum Novarum foi escrito na sequência de uma revolução industrial. Lembra-nos que os seres humanos não são instrumentos destinados a ser triturados e descartados. A economia deve existir para servir à humanidade e não o contrário. Mas quero dialogar um pouco consigo porque estive a pensar nisto. Sim, vamos. Pois às vezes talvez eu não esteja a articular as coisas muito bem. Se você fosse o advogado do diabo, certo? E se quisesse enganar o povo de Deus e fazê-lo continuar a dormir como se não estivéssemos a viver nos tempos do fim, certo? O que você faria? Vou dar-lhe duas opções aqui. Teria um indivíduo
a ir ao Congresso representando 1,4 milhões de membros, a apresentar-se diante do Congresso, relançando a agenda do Papa, ou preferiria que 1,4 milhões de indivíduos ficassem fora do Congresso? A dizer-lhe que querem usar a Rerum Novarum para legislar, para determinar como vão avançar, certo? Mas sabe qual é a questão? Vai, deixe-me. Vai permitir que eu responda? Sim. Envolva-me, por favor. Então continua. Ou queres mesmo? Isso foi o retórico? Não. Vai em frente, vai em frente. Adoraria ouvir o teu... Sim, sou retórico. Dá-me a opção B. Dá-me a opção B. Continua agora. Esta é a tua resposta. Mas olha, na verdade, dá-me a opção A e B. É exatamente a mesma coisa. E acho que mais pessoas acordariam se houvesse tantas pessoas, sindicatos, a ir ao Congresso, a dizer-nos: queremos a agenda do povo, queremos. Mas como talvez não parece assim, vamos voltar a dormir. 3 pontos. Número 1. 3 pontos. Número 1. Se for um indivíduo no Congresso, isso está sob a lei do nível federal. Se forem 1,34 milhões de trabalhadores, é a lei do nível estadual. Como quer. É a mesma coisa. Federal, estadual. Todos são vinculativos. Ponto número 2. Pense nisto. O que aconteceu durante o Êxodo é que o povo será quem o exigirá. E terceiro, quem disse crucificai Cristo, dai-nos Barabás? Quem disse? Foi o povo. Mas tivemos ambos, porque os principais sacerdotes primeiro disseram, crucificai Cristo. Coloquem a Mary de volta, quero ver o rosto dela enquanto falo aqui, porque estamos interagindo aqui, certo? Quem disse crucificai Cristo? O sumo sacerdote primeiro disse isso. Era o ordinário, crucificai Cristo. Então eles foram persuadir 1,3 milhões. Se estiveres a seguir a conexão. O povo, agora para dizer o quê? Crucificai Cristo, dai-nos Barabás. Então, é ambos. Mas agora, estamos a ver que está a acontecer na mesma ordem. Primeiro, usa-se o líder. Utiliza-se o principal advogado. O advogado para isso. O ponto do Departamento do Trabalho. O Sr. Barry. E depois as pessoas. Ambos, Teamsters, ambos. Último ponto, Maria. Podem 1,3 milhões de Teamsters parar a América? Claro que podem. Podem parar a América completamente? Sim. Gasolina, gasóleo, diesel, nenhum caminhão na estrada. Walmart, cerveja, Target. Você diz, mercado de agricultores, um pouco de tudo. Tudo pode parar de um dia para o outro. Teamsters, existem sindicatos para pilotos? Claro. Trabalhadores de ferrovia. UPS, vamos lá. Eles podem parar a América de um dia para o outro, a menos que as exigências sejam cumpridas. Agora, embora tenham boas exigências, o diabo sempre mistura falsidade com verdade. Para torná-la plausível. É exatamente isso que está a acontecer. Mary, prossiga. Correto. Sabe, e quando penso em todos estes indivíduos, certo? Ele representa, como temos dito, 1,4 milhões de membros, certo? Então, quer dizer que todos os que fazem parte deste sindicato são católicos? Vê porque fomos advertidos no espírito de profecia para evitar o sindicato? E a razão é porque é a regra da maioria.
quando está num sindicato, é o que aqueles no topo determinam para o resto dos indivíduos. Então, se você faz parte do sindicato, eu só quero que saiba, especialmente se faz parte dos Teamsters, quero que saiba que eles estão a promover a agenda papal. Agora, vou fazer aqui uma pequena transição, ok? Porque recentemente, sabe, com todas estas coisas que estavam a acontecer com Jonathan Barry, eu meio que fiz uma investigação profunda sobre o espírito de profecia para realmente compreender as leis laborais. E deparei-me com uma citação que, quando a li pela primeira vez, realmente não consegui conciliar. Mas, graças a Deus, mais tarde consegui entendê-la. Quero que dê uma olhada nesta citação que vem do lançamento de Manuscritos, volume 4, página 72, parágrafo 1. Ela diz: a condição das coisas antes do dilúvio foi apresentada a mim. O mesmo agrupamento em sindicatos que existe hoje, ela faz um paralelo. Existia nos dias de Noé. E quando pensei nisso, fiquei tipo, havia sindicatos laborais nos dias de Noé? Mas então percebi, ela está a falar em princípio, certo? Em princípio. Agora, como disse, inicialmente eu não entendia muito bem, mas quando continuei a ler, vi que no mesmo livro, página 85, parágrafo 2, fazia sentido. Ouça o que ela diz. Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo. E, claro, ela continua, ele usa o mesmo poder que usou no céu, a influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos seus semelhantes. Então, apenas reparem nesta frase aqui, certo? E assim, o que ele fez, ele vai voltar a fazer. Ele diz, e na verdade não quero deixar passar a próxima frase. Ela diz: os fortes sentimentos corruptores de Satanás são acarinhados e eles exercem um poder compelente e magistral. Sob a influência destes sentimentos, os homens unem-se entre si em confederações, em sindicatos e sociedades secretas. E então ela diz que Deus não vai tolerar isto. Então, espero que você esteja a compreender o que ela está essencialmente a dizer. É que estes sindicatos estão a ser influenciados pelos mesmos sentimentos, a mesma coisa que Satanás fez no céu para engajar os anjos não caídos, certo? E também, antes do dilúvio, e ele está a usar esta influência da mente sobre a mente. Nós não vamos ser capazes de pensar individualmente, e assim este juntamento. E então, quando o Senhor me mostrou o Salmo 83, fez perfeito sentido. Eu só quero que você dê uma olhada no que ela diz. A Bíblia diz em Salmo 83, 2 a 5. Eu não vou ler tudo isto, certo? Diz: eles tomaram conselho astuto contra o teu povo santo e consultaram contra os teus escolhidos. E enquanto estou a ler isto, quero que consideres este contexto. Considera-o um evento dos últimos tempos, como isto vai repetir-se. Eles disseram: venham, vamos pô-los fora da existência como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Pois eles consultaram-se em conjunto, com um só consentimento. Eles estão em confederação, certo? Sinônimo de sindicatos, sociedades secretas, certo? Eles estão em confederação contra si. Então, voltando à minha citação anterior, é exatamente a mesma coisa que está a acontecer. E assim, este movimento que está a observar, este é o movimento que vai levantar-se contra o povo de Deus. E mais uma vez, mais um pensamento. Se mais uma vez fizeres um estudo profundo sobre sindicatos no espírito de profecia, ela fala sobre como os sindicatos vão tornar-se violentos. Eles vão matar pessoas. Ele fala sobre como vão existir homens marcados que se recusam a seguir as suas políticas. Eles podem ver este movimento e tudo isto é baseado no que Satanás está a fazer.